Só um minutinho. Peraí, deixa eu só... Amanda apareceu. Vamos aqui. Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Ô, gente, aqui no caso, essa matéria, ela não é muito grande, vai dar pra gente discutir ela bem aqui. Ficou pequenininho, peraí. Quero colocar um pouquinho maior. Deixa eu só puxar pra cá. Então tá, vamos lá. Começando aqui, no capítulo 1, o nosso conteúdo falava sobre conhecimento, né? Então, como nós vimos, todo ser humano ele tem necessidade de conhecer algo. Pode ser bom ou ruim, ou necessário ou desnecessário, mas tem a necessidade de conhecer. E nós vamos estudar o que eu vou cobrar, né, na prova, os vários tipos de conhecimento. A gente vai ver o conhecimento filosófico, científico, utilização da razão, da imaginação, né? Os conhecimentos que não têm base, como é que eu falo? Não tem nenhuma investigação, conhecimento que é dito aleatoriamente. Então, a gente vai estudar tudo isso hoje. Então, vamos lá. Na página 4, deixa eu ir lá para a página 4 de uma vez. O que é o homem que busca o conhecimento? Gente, como está falando aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Pode falar, Maria Clara. Pode falar? Você está falando o dever que eu passei na última aula, Maria Clara? Tá. Se não der tempo de corrigir, eu mando para vocês, pode ser? Eu faço no Word, aí eu mando para vocês, tá? Se não der tempo. Porque esse daí, assim, vai demorar para cair na prova, vai cair na prova só no segundo bimestre. Aí dá tempo da gente olhar com calma. Então, continuando aqui, o que diferencia, gente, o homem dos demais animais, a gente sabe que é a questão do raciocínio, né? Então, nós temos a capacidade de raciocinar. Só que o homem, ele tem necessidade de tentar explicar a origem de tudo. A origem do homem, a origem da natureza, a origem da religião, a origem de tudo, a gente quer procurar uma resposta. Por muito tempo, né, vamos falar lá da mitologia grega, né, lá na Grécia Antiga, as coisas elas eram explicadas a partir dos mitos e a partir dos deuses. Só que com o passar do tempo, essa explicação mitológica já não estava mais sendo, como que eu posso dizer, a palavra fugiu aqui, satisfatória, não estava mais sendo satisfatória. Aí que surgiu, gente, os vários filósofos dentro da história, e surgiu lá na Grécia. Então, continuando aqui, na página, dessa mesma página, aqui vocês podem até escrever importante aqui, ó. Tá na página 4, o penúltimo parágrafo. Mas se temos como objetivo entender o que é o homem, por que estamos fazendo referência ao texto do Hesíodo, cuja abordagem é mítica e utiliza o sobrenatural para entender a origem de tudo aquilo que existe, seja por meio de explicações religiosas, da arte, da ciência ou da filosofia, o ser humano tem necessidade de conhecer. E, de alguma forma, o texto do Hesíodo nos ajuda a perceber isso. O que acontece, gente? Sabemos que temos várias explicações de acordo com os vários mitos que existem. Inclusive, eu estou trabalhando muito com mitologia com o 6º ano. E eu queria falar com vocês que existem vários mitos, vários. A gente geralmente pega assim, a mitologia grega, mas existem vários mitos para tentar explicar todos os fenômenos. Então, é muito interessante a gente, por mais que não seja um conhecimento, que tenha aquele embasamento, né? É algo que foi criado pelo ser humano, mas é a forma de justificar como que
por que que existiam as estações do ano, como que surgiu o homem, como que surgiram as desgraças no mundo. Então, essa era uma forma de se explicar a origem de todas as coisas. Vamos ver aqui o que mais. Deixa eu ver. Ainda nessa página. No último parágrafo, leia para nós, Amanda, no último parágrafo da página 4. Leio, Daiane. Agora, Muito bem. perceba-se que quando algo é necessário, não há como alterar, modificar, deixar de lado ou simplesmente esquecer. Ao dizermos que é necessário comer, dormir e beber, dizemos que é impossível que o homem sobreviva sem atender essas necessidades. A vontade de conhecer também é uma necessidade humana. A curiosidade que distingue a vontade de conhecer, inclusive, é uma de suas marcas definidoras. Ou seja, precisamos explicar o que é o mundo, o homem e a sociedade. Tudo nos interessa, não importa o que seja. Então, gente, tudo nos interessa, né? Vamos falar a verdade, a gente tem curiosidade de tudo, inclusive de coisas desnecessárias, né? Ao meu ver, tá, gente? Às vezes pro sujeito é necessário. Muito necessário. Então, o que acontece? Esse poema aqui, gente, eu não vou ler ele aqui com vocês, ele como já disse aqui no material, ele é um poema de uma linguagem extremamente complicada. Resumindo, em síntese, ele é um poema que retrata a origem de tudo, da humanidade, a origem do mar, das montanhas, dos oceanos, de tudo. É um poema que foi escrito pelo Hesíodo, chamado Teogonia. Não vou cobrar, né, gente, para vocês explicarem os parágrafos, porque eu acho desnecessário, uma linguagem mais antiga, né, uma linguagem mais que não se utiliza. Mas vamos lá, então, para a página 6. Gente, eu estou discutindo tudo aqui com vocês, na medida do que eu for, tá, Isabelle, do que for mais importante, eu vou falando para vocês escrever importante. Aqui está falando, gente, que sobre o conhecimento, sobre a necessidade de conhecer. Aqui na página 6 está falando que isso aqui é mais a título de curiosidade que eu vou falar, discutir isso aqui com vocês agora. Fala que se investe muito dinheiro para conhecer planetas, para conhecer espaço, para conhecer muita coisa. E aqui traz um questionamento que a gente já fez em sala. Se vocês acham que seria mais importante, em vez de ficar tentando habitar outros planetas ou conhecer outros planetas, se esse dinheiro fosse utilizado para causas mais nobres dentro do nosso contexto, vamos dizer, para erradicar algumas doenças, para poder alimentar o mundo, né? O mundo que sofre aí com a falta de alimentação, se seria mais importante. Nós vimos, dentro do contexto das nossas aulas, que cada um falou uma coisa, né? Uns falaram que é mais importante acabar com a fome mundial, outros falaram que vai acabar com a fome hoje e amanhã vai continuar a gente com fome. Outros falaram também que é necessário investir mais dinheiro em pesquisas, cada um teve uma opinião. Mas o conhecimento, ele não é baseado em coisas úteis ou inúteis, tá? Igual tá falando aqui no nosso material. O conhecimento é algo próprio do ser humano, a busca por saber, a busca por descobrir, né? Por descobrir algo. Então, às vezes, o que é útil para mim, por exemplo, para a Helena é inútil, né? Então, fala uma coisa aí, Helena, que você acha útil. Que eu acho útil? Internet. Você acha estudar sobre isso é útil? Nossa. Eu não penso assim, tipo, em nada agora. Não, deixa eu dar um exemplo para vocês. Dá um exemplo. Eu tava assistindo um canal bobo, gente. Eu gosto de ter hora que eu gosto de assistir coisa leve, sabe? Porque o mundo tá tão pesado. Vocês já ouviram falar daquele Estevan Gaipo? Não. Faz piada. Ele faz piada de pobre. Faz piada. E ele tava falando que quando ele tava na escola, isso é a visão dele, tá? Que ele tava assim, gente, pra que eu fui estudar física se eu vou ser advogado? Um exemplo. Concordo. Tá? Para ele falou que era desnecessário. Só que ele trouxe um questionamento. Ele falou assim, muita gente escolhe a profissão no último ano da escola, no terceiro ano. Então, talvez
Se, por exemplo, se o sujeitinho não tivesse estudado a física lá no 9º ano, no 1º ano, como que ele ia desenvolver a faculdade de engenharia? Entendeu? Se ele escolheu só no último ano. Eu entendi. Entendeu? Então, a gente, essa questão de útil ou inútil, ela é muito, a gente pode falar que muitas vezes ela é muito subjetiva, né? Então, vamos... Daiane, Pode falar. eu sei uma coisa que eu acho muito inútil. A matemática. A matemática? Matemática. Ô, Helena, eu estava falando isso com o Flávio. Eu descobri que nem para um professor de história matemática é inútil, sabe por quê? No último concurso que nós É a fizemos... Milena. Milena, desculpa, Milena. Sabe por quê, Milena? Por quê? No último concurso que nós fizemos, eu acredito que É a Milena, mas eu respondi por... tá. O último concurso que nós fizemos, por exemplo, do Estado, eu, como professora de história, tive que estudar matemática, tá? E, assim, para mim foi muito, muito difícil, porque eu não tenho facilidade. Então, eu descobri que a matemática foi importante até para minha vida como professora de história, né? Mas, então, por isso que a gente tem que saber de tudo. Continuando aqui. Oi? Oi. Posso continuar? Então, tá. Então, gente, aqui tem uma curiosidade, nem vou cobrar isso exatamente assim, dessa forma na prova, mas fala aqui sobre... Posso continuar? Aqui fala, gente, sobre um questionamento, né, de um engenheiro astronáutico falando que muitas vezes o dinheiro é investido. Vamos falar nessa questão dos astronautas, tá? Lá da NASA. É investido mais dinheiro na segurança desse empreendimento do que propriamente em novas descobertas. Porque se acontecesse, por exemplo, um acidente com um ônibus espacial, a repercussão seria muito maior do que de um acidente de carro. Então, ele fala que, às vezes, as pessoas estão sendo freadas em muitos aspectos por conta disso. Mas isso aqui é só de curiosidade mesmo. Continuando aqui, agora, presta atenção, que agora que é importante. Vocês podem escrever importante aqui e aqui, na página 7. Aristóteles fala que o homem é um animal racional, ou seja, porque nós pensamos, né? Então, nós somos seres que temos a capacidade de criar. E Pascal, gente, que era um francês, né? Ele já fala o seguinte, ele fala que o homem é um caniço pensante. Por que ele é um caniço pensante? Porque, apesar de Pode falar. Pode falar. Porque, tipo, apesar das... Eu não tenho certeza, mas eu acho que apesar das dificuldades que a natureza impõe sobre o homem, ele tem a capacidade de pensar e avançar sobre elas. Exatamente, isso mesmo. E o caniço, gente, seria uma varinha bem fininha, né? E muito frágil. Mas é isso aí que a Amanda falou. Apesar de sermos frágeis, nós somos seres pensantes que exatamente podemos adaptar e criar meios para sobreviver em qualquer lugar, né? Então, isso que é importante, tá, gente? Marquei, tá, Isabelle? Continuando aqui aí tá falando um trechinho, né, gente? Que ele fala que, o Pascal fala que a nossa sabedoria, né, a nossa dignidade, na verdade, ela consiste no pensamento, que isso é o mais importante. Agora, vamos falar dos animais irracionais. O que acontece? Os animais irracionais, eles não raciocinam, eles não pensam como nós, mas, contudo, eles possuem compartimentos que ajudam a enfrentar, por exemplo, as adversidades da natureza, ou a sobreviver de uma forma melhor. Nós vimos aqui que o urso tem uma capa de gordura, uma pele para proteger das regiões geladas. Vimos também que as águias, elas possuem uma visão muito apurada.
existem raposas que são ágeis, né? Então, os animais, eles possuem características próprias que facilitam a sobrevivência desses animais na natureza. O ser humano, ele não possui nenhuma proteção, assim, mas ele tem o que é mais importante para ele, que é a capacidade de criar meios. Por exemplo, a gente não voa, mas nós temos aviões. A gente não atinge uma velocidade tão grande, mas temos os carros, né? Nós possuímos a capacidade de criar blusas para nos aquecer, para enfrentar, por exemplo, regiões geladas. Nós não temos a força do leão, mas o ser humano produziu grandes máquinas e armas para se proteger. Então, tudo isso aí só é possível porque nós somos seres racionais, seres que temos a capacidade de criar, tá bom? Continuando aqui, deixa eu ver que onde vocês podem marcar. Pode marcar esse parágrafo aqui também, tá, gente? Que a prova de vocês, eu estou concluindo ainda. Eu já fiz algumas questões, mas estou concluindo, então pode marcar aqui. Página 8. Aqui, ó, esse parágrafo. Escrevam aí, importante. Continuando aqui. Se tiver alguma dúvida, manda aí para mim, tá? No chat. Vamos ver. Aí, isso aqui, deixa eu até falar com vocês, que é o seguinte. Eu vou cobrar de vocês questões, não somente assim, relacionadas ao que está aqui na apostila. Presta atenção, como é que vai ser. Existe alguma, por exemplo, vou falar de cultura. Coloquei uma questão sobre cultura. Essa questão, ela é interpretativa, tá? Então, eu coloquei assim, a cultura do povo tal. Aí, vocês vão ter que interpretar aquele trecho ali para falar sobre, para entender sobre o aspecto cultural desse povo, tá? Até porque a matéria, me ajuda aí, né? A matéria não era muito grande. Então, a gente tem que ir adaptando, né? Então, vai ter uma questão interpretativa sobre cultura. Por quê? Vamos entender a diferença de natureza e de cultura dentro do contexto dos animais racionais e irracionais. Natureza, gente, é aquilo que já nasce com a espécie, né? Aquilo que já nasce é determinado com a espécie. E a cultura é aquilo que é adquirido. Segundo o que se fala, gente, assim, quase que 99,9%, tá? A gente pode falar que os animais irracionais, eles não conseguem transmitir cultura. Existem algumas exceções bem raras, que a gente já viu na aula e vou falar aqui agora. Mas essa possibilidade de transmitir cultura, ela é uma marca do ser humano. Por quê? Quando eu falo de transmitir cultura, deixa eu ver aqui. Quando eu estou falando de transmitir cultura, eu estou falando, por exemplo, de coisas que são ensinadas. Ô, gente, minha tela tá esquisita aqui. Não tô conseguindo com aquela grandona igual tava antes. Deixa eu tentar de novo. Eu gosto que ela fique grandona. Não tá ficando, não. Só um minutinho, tá? Eu gosto dela maiorzinha. Engraçado. Só um minutinho, tá? Aí, assim que eu quero que fique, ó. Por que ela não fica assim toda hora que eu quero? Só um minutinho, deixa eu achar aqui a página que eu estava. Gente, eu tô na página 9, tá? Quem tiver aí com a apostila. Página 9. Aí, vamos. Aí vocês podem escrever aqui, ó. Vocês vão marcar aqui para mim. Vocês vão escrever aqui importante. Tá? Então, vamos lá. Por que a gente... Vamos ver a diferença entre o animal e o ser humano, tá? O que acontece? O ser humano, ele é lógico que ele já nasce com alguns hábitos, né? Alguns hábitos não. Algumas coisas que são características do ser humano, de acordo com a espécie. Só que o ser humano, ele tem capacidade de absorver cultura, absorver ensinamento, né? Então, isso, gente, quando a gente fala de cultura, a gente tem mania de achar a cultura indígena, a cultura espanhola. Não, gente, cultura é uma coisa simples. Quando a Maria Eduarda vai lá e me ensina uma receita de bolo, eu estou adquirindo cultura, tá? Quando eu ensino um gesto para ela, é aquisição de cultura.
Aí aqui tá falando, vou falar de forma mais rapidinho aqui, ó. Tá falando que o ser humano vive no mundo aberto. Por quê? Porque ele aprende, tá? O animal no mundo fechado, porque ele vive de acordo com a espécie. O ser humano é imprevisível, o animal já é previsível de acordo com a espécie também. O ser humano é indeterminado, porque ele nasce não sabendo nada, ele tem que aprender. O animal já nasce determinado de acordo com a espécie. O ser humano transforma a natureza de acordo com as suas necessidades. O animal adapta-se à natureza. O ser humano cria o novo. Então, todo dia a gente cria uma coisa nova. O animal não cria, tá? Ele não cria cultura. Não cria, né? Ele vive ali de acordo com o que é imposto a ele, de acordo com o instinto dele. O ser humano não nasce pronto, o animal nasce pronto, e a questão da linguagem. A linguagem do animal é instintiva, então, de acordo com o que ele está passando ali, se ele sentir uma ameaça, né, ele vai latir, vai rugir, seja lá o que for. A linguagem do ser humano ela é simbólica, porque ela varia de acordo com o país, né, de acordo com... Pode ser, a linguagem também pode ser a partir dos próprios símbolos mesmo, próprias imagens, a partir de um olhar você consegue se comunicar, então, por isso. Continuando aqui, vamos lá para a página 10. Outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês, o nosso material traz que o conhecimento a inteligência, na verdade, dos animais, ela é irrelevante se comparada à nossa inteligência, né? Mas a gente não pode desconsiderar a inteligência dos animais. Por mais que ela não seja tão, assim, tão grande quanto a nossa, a gente não pode considerar. Continuando aqui, no nosso material vem falar que o ser humano ele não nasce humano, ele torna-se humano, tá? Por quê? Porque a partir, gente, da socialização que o ser humano torna o que ele é. Inclusive, eu estava lendo umas reportagens que estavam no QR Code, eu achei muito interessante, depois se vocês quiserem, eu mando para vocês. Falando sobre crianças, olha que curioso, crianças que foram colocadas para serem criadas com animais. Como assim, Day? Por exemplo, o pai não estava nem aí para a criança, deixou a criança jogada com um cachorro lá dentro de um canil. Isso aconteceu, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês depois. Crianças que foram criadas praticamente dentro de um galinheiro. Então, essas crianças, elas absorveram os costumes desses animais. Por mais que fossem seres racionais, seres inteligentes, pensantes, ela acabava adquirindo características desses animais. É muito interessante essa reportagem. Vou mandar para vocês depois, para quem tiver interesse, né? E vamos ver o que mais. Então, aqui está falando que nós temos capacidade de se adaptar de acordo com o modo de vida. Somos seres racionais. Aqui não precisa de marcar, não, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, tá faltando 10 minutos. Se eu precisar, vocês voltem hoje, tá? Deixa de voltar, não, porque a revisão é importante. Continuando aqui, vamos lá para a página... Ah, tá. Página 11. Deixa eu ver se eu tô na página 11. Isso. Gente, vamos aqui. Eu não vou ler o texto todo com vocês, é óbvio. Mas eu quero que vocês marquem para mim 2 parágrafos desse texto. Você pode marcar aqui o segundo da página 11, escrever importante, e o penúltimo. Aqui, ó. Então, você vai marcar esse aqui e esse aqui. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Ciências e superstição. A gente sabe, gente, que a superstição é algo que é ensinado de forma despreocupada, sem saber se aquilo realmente houve comprovação. A gente sabe que as pessoas mais antigas, elas têm costume, né, de falar sobre algumas superstições. Ah, meu filho não faz isso que faz mal, né? Não faz isso aquilo que dá azar. As pessoas mais velhas, elas têm, coloca a vassoura atrás da porta para que
Como é que é, gente? Me ajuda a lembrar aí. É para que não receba visita? Seria isso? Eu acho que é, né? Dá água na coxa pro menino aprender a falar. Oi? Não é espantar molhado, não? Alguma coisa assim, não. São esses trem, assim, essas coisas, assim. Então, para visita ir embora. Então, esse aqui que eu já tinha ouvido falar, para visita ir embora, exatamente. E tem gente que acredita, gente, piamente nessas superstições. Mas, continuando aqui, o nosso material fala, a gente tem que levar em consideração mais os conhecimentos científicos do que propriamente o supersticioso. A gente não pode, gente, falar assim, eu não posso, eu tenho que excluir a superstição da minha vida. Não, porque isso é hábito cultural também. É engraçado a gente saber das superstições, só que a gente tem que dar mais consideração para os estudos científicos, porque esses sim, eles passaram por um processo de pesquisa, de embasamento, né? Eles passaram por provas, eles são mais objetivos. E a superstição, ela é um conhecimento, é um tipo de curiosidade, mas despreocupado com a comprovação, tá bom? Vamos continuar. Vai cair sobre isso na prova. Continuando aqui, vamos lá que tem mais coisa para falar. Esse aqui também é cultura e política, deixa eu ver aqui. Tá, tipos de conhecimento. Esse aqui, gente, é muito importante. Então, eu até fiz um desenho para vocês na sala, eu me lembro bem disso. Eu não sei quem fez no caderno, mas quem tiver feito é interessante. Por quê? Vamos separar os conhecimentos pelos aspectos racionais e pelos aspectos da imaginação, tá? Então, vamos lá. A partir dos aspectos racionais, nós podemos falar da filosofia e da ciência. Lembrando que a filosofia está na página 13, minha gente. Nem sei que página que eu coloquei aqui. Mas vamos lá. Na página 13. Isso aqui vocês podem marcar como importante, tá? Vocês vão marcar aqui e vai marcar aqui o último parágrafo da página 13. O primeiro e o último. O que acontece? O estudo filosófico, ele é um estudo que ele é mais... Ele estuda o objeto ser na sua totalidade, tá? Então, ele estuda... Então, se eu for estudar um objeto, eu vou estudar ele em todos os aspectos. E outra coisa, o estudo filosófico, ele é carregado de subjetividade, ou seja, da opinião do sujeito. Então, por exemplo, existe filósofo que defende uma coisa, existe filósofo que defende outra, né? Mas o estudo filosófico, a gente pode dizer que ele é totalizante, que ele pega alguma coisa, né? E estuda dos vários aspectos dela. Vamos falar, então, deixa eu pegar um objeto como referência. Televisão, que está aqui. A televisão. Eles vão estudar em que contexto político que surgiu a televisão, quais foram as tecnologias, quais eram as pessoas que podiam ter televisão na época que surgiu. Tá dando para entender? Então, a filosofia, ela estuda num contexto geral. Já a ciência, ela é um estudo mais fragmentado, específico. Então, por exemplo, vai estudar algo de comprovação científica. Deixa eu ver, vai estudar uma planta. Uma planta? Não, eu não queria uma planta. Vai estudar... me dá um exemplo de uma coisa aí, gente, pode ser estudado, que agora... Ser humano mesmo. Então tá, vai estudar o ser humano. Aí, a ciência, ela vai estudar a formação do olho. Então, vai estudar como que o olho é formado, né? É um estudo mais que vai pegar as partes fragmentadas. Se eu for estudar o ser humano, eu vou estudar as suas partes isoladas. E o estudo científico, ele não pode ser carregado de subjetividade, tá? Ele não pode ter opinião do cientista. Ele tem que ser um estudo mais neutro. Vou te falar que isso é possível 100%? Meio difícil, tá? Mas a ideia é tentar ser o mais neutro possível. Ok, minha gente? Gente, eu tô sozinha, abandonada. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, Daiane. Sim, firme e forte. Então tá, beleza. Oi, Daiane, desculpa o atraso. Então tá perdoado. Daiane assustou.
Uai, levei um susto, eu falo assim. Gente, agora Falta 3 falamos minutos pra acabar a então. aula. Cala a boca, Falamos, Três minutos, estamos na por favor. página 14, Miguel. Gente, Beleza. se acabar, volta, senão eu vou puxar a orelha de todo mundo. Na página 14. Tá, não, Daiane. Hã? Voltar? Gente, no mesmo link, porque eu tenho que acabar a revisão. Entendeu? Por quê? Ah, tá. Se não der tempo de acabar. Às vezes dá, vamos lá. Então, vocês vão marcar aqui para mim na página 14, ela é toda importante. Toda. Tá? Toda importante. O que acontece? Vamos falar agora não da razão, mas da imaginação. Dentro do contexto de imaginação, é importante a gente destacar alguns tipos de conhecimento, que são os mitos, tá? Os mitos, eles tentam explicar a origem das coisas a partir dos deuses, a partir da religiosidade, né? E as manifestações artísticas, que também se utiliza da imaginação. As abordagens artísticas, elas acontecem de acordo com uma época, tá? Então, por exemplo, o artista pega um contexto político e faz uma arte, uma música. Então, isso aí, a arte, ela é muito carregada também, gente, de subjetividade e também do contexto que o artista está vivendo naquele momento, tá bom? Vamos ver se a gente consegue acabar aqui. Na página 15, vocês vão marcar para mim, aqui, ó, na página 15, o primeiro parágrafo, tá? Aí vocês marcam aí para mim que tá falando da questão da razão e da imaginação. E falta o último aqui, que é o senso comum. O senso comum, marcaram aí? O senso comum, ele está entre... Ó, vou fazer o seguinte, vocês vão tirar a dúvida comigo, então, pelo WhatsApp, tá? Para não ter que voltar na aula. Estuda o criacionismo e evolucionismo, tá? Que tá na página 16. Tem uma pergunta sobre... E, continuando aqui, o quinto tipo de conhecimento é o